para a gente iniciar oficialmente e acho que a gente já pode começar, né, Iniel? Vou deixar a palavra para você, por favor. Sim, claro. Em primeiro lugar, Daniela, seja bem-vinda ao Brasil de volta. Embora você não escolheu a região Nordeste para estar aqui, mas nós vamos perdoar essa mudança de região, né? Está no Brasil, nós temos alunos de diversas partes do Brasil no nosso curso. Também cumprimento a todos os alunos, cumprimento as professoras que estão na equipe de tutores, professora Sara e a outra professora que também está conosco aqui, a professora Antonieta, e eu desejo que nós tenhamos aí uma excelente oportunidade de interação dentro da temática que foi proposta. Estarei aqui nos bastidores, juntamente com a equipe de tutores, auxiliando a professora Daniela nesse processo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Antonieta? Antonieta, quer falar alguma coisa para o pessoal? Quero dar as boas noites. Eu do primeiro momento 5 não pude, porque tive um compromisso profissional da escola, e então aqui estou um bocadinho já com as pestanas pesadas, mas é com todo o prazer que estou aqui junto de vós para este momento 5. Obrigada, Antonieta. Sara, quer falar qualquer coisita? Ok. Boa noite também, bom fim de tarde para vocês, não é? Para nós aqui um pouquinho já bem mais tarde. Bem-vindos mais uma vez àqueles que já estiveram connosco no momento anterior, bem-vindos pela primeira vez àqueles que estão a juntar-se a nós. Eu tenho alguns do meu grupo que disseram que estavam a trabalhar a esta hora, portanto não iriam poder estar presentes, enfim, esperemos que estejam noutros momentos. E bem-vindos a todos mais uma vez, pela terceira vez, e espero que hoje conversemos um pouquinho mais também e seja uma horinha de trabalho interessante entre todos. Obrigada, Sara. Obrigada. Bom, temos aqui, quem está aqui conosco deixa eu ver aqui, é o Cristiano, temos o Josiel, temos o Leopoldo que estava na outra vez, Josiel. Temos aqui também o Hudson, temos o Cláudio, temos a Jaiana, o Cindy, a Rubiane, o Sandro Pires, a Tati Gomes, o Matheus Oliveira, o Nelian, a Yara, o Newton, a Vera, a Jéssica, o Diego, que estava também da outra vez, a Ana Paula, a Ana Carolina, o William, que também estava da outra vez, alguém que chama Notebook, a Joanice, a Ângela, a Michele, enfim, a Marta, a Josilene, que bom. Fico contentíssima de ver essa imensidão de links aqui, que é para a gente poder continuar o nosso trabalho. Então, vai lá. Para organizar isso, hoje eu dividi novamente em 3 temas, né? São as mesmas 3 temáticas do nosso outro encontro, que foi, primeiro, a questão do modelo pedagógico, né, que nós estamos utilizando. Segundo, os próprios cenários, os cenários virtuais, que é o tema do tema 2, né, e da videoaula que resumo que eu já deixei lá para vocês, e da desafio que eu deixei para vocês refletirem, e depois abrir o espaço para a resposta das perguntas e das dúvidas que vocês forem pôr, tá bem? O chat pode continuar aqui, e vão perguntando e vão colocando as questões que a gente depois vai respondendo, certo? Bom, retomando aqueles que já estavam, mas vou retomar mais uma vez para relembrar, para aqueles que não estavam, que nós temos um modelo específico nesse curso, né? Esse curso é um curso inovador, porque está trabalhando na junção de 2 modelos didáticos pedagógicos diferentes de educação à distância. O da Universidade do Recôncavo e o nosso da Universidade Aberta de Portugal, certo? É importante enfatizar que todos devem ter mais, como é que eu diria?
não é ter mais atenção, mas estarem mais interativos nos nossos espaços, né? O modelo da universidade aberta pressupõe isso, a interatividade constante das pessoas. Isso é um aspecto essencial para que todo mundo consiga aprender mais, né? E formar uma comunidade no espaço online. Também é importante a questão da organização, da entrega das atividades em tempos pré-organizados. Nós somos muito flexíveis, a gente consegue organizar isso, mas é importante vocês terem uma data também, enquanto exigência para vocês próprios, para que as entregas das atividades estejam pré-organizadas, né? E que isso também seja um compromisso vosso em relação ao próprio curso, tá bem? É uma dinâmica diferente. Vocês já perceberam que vocês têm o feedback nosso, né, da equipe docente, tanto lá no espaço, que foi deixado ontem, as notas da atividade 1, né, quanto da interação que vocês fizeram nos próprios fóruns. Então, é importante ter isso como referência para também deixar com que todo mundo faça um trabalho colaborativo e um trabalho respeitoso em relação ao vosso próprio trabalho, né? Eu só vou pedir aqui para que as pessoas que entraram agora, por favor, desative o som, que é para não dar microfonia ou para não dar problemas na hora que a gente for aqui dimensionar, né? Eu vou pôr aqui todos, que assim a gente também vai se vendo um pouquinho, né? Eu vou somente tentar aqui tirar o som de algumas pessoas que estavam com o som ligado, só para não dar microfonia, tá bem? Deixa eu desativar o som aqui de alguns que estavam com o som ligado, porque daí tem, assim, algumas pessoas que estão com o som, para continuar o nosso tema. Estou feliz com a sala cheia hoje, feliz. Olha, acabo de ver que a Ruth também já está por aqui, que é a nossa outra companheira da equipe pedagógica, né? Obrigada, Ruth. Daqui a pouco a Ruth volta aqui para falar um pouquinho mais, né? Bom, então vamos lá. Isso do que eu comentei, esses são um dos aspectos importantes para que vocês tenham em consideração enquanto nosso modelo pedagógico. Não esqueçam disso, é importante, tá bem? Outro aspecto do modelo pedagógico, lembre-se que a vossa postura nos fóruns, a vossa forma de falar nos fóruns é muito importante. Tem a ver com a etiqueta, tem a ver com a forma de comunicação e expressão e também com o trabalho de relações com os colegas. Lembre-se, a interação de vocês não é só com o docente, mas também é com os colegas. Isso é muito importante. Sempre em relação ao conteúdo estudado e às opiniões. Bem? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, para também a gente ir aprendendo e ir fazendo juntos. Tudo que se busca de material online, tudo que se cita de material online tem que ter referências bibliográficas. Ou seja, da onde você buscou o material? Da onde foi citado? Da onde você utilizou? É sempre importante partilhar as referências quando mencionam materiais diferenciados nos fóruns, tá bem? Isso faz parte da dinâmica da colaboração e da partilha dos recursos, né? São recursos e a forma de partilhar também é uma forma de colaborar entre os pares. Gostaria de fazer agora uma pequena ronda entre vocês, perguntando como está a questão do modelo pedagógico, ou seja, a estrutura, a dinâmica que a gente tem no curso, dúvidas, questões. Gostaria de saber se tem alguma questão mais específica e se alguém gostaria de falar sobre isso. Dou um minutinho aqui. Por todos os nossos atuantes. Deixa eu ver aqui no fórum se tem alguém que quer postar alguma informação. Acho que está tudo ok. Tem gente que falou que não está me ouvindo, mas não é um problema aqui, deve ser um problema local. Muito bem, não temos perguntas por agora.
Mas se surgirem, por favor, fazendo... tem alguém falando aqui. Sobre o modelo, estou gostando de ser atividade quinzenal. A Marta Rosa que fala isso. Marta, você tocou num ponto que também acho importante ressaltar para todos. A nossa forma de pensar a educação à distância é um pouquinho diferente. Nós não pensamos a educação à distância a partir só das atividades. Por isso que eu dizia para vocês no último encontro, que quando entrar no tema, não vai olhar o que tem que fazer. Leia o que está escrito, quais são as orientações, qual é a orientação de estudo, onde eu tenho que entrar, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que ler, e depois eu vou pensar o que eu vou fazer, tá bem? As atividades são importantes, mas o seu tempo de reflexão e estudo também é. Quando entrar no ambiente, essa atividade quinzenal, ela não é só uma atividade que você vai entregar no final. A atuação sua nos fóruns e a sua leitura do texto, dos materiais disponibilizados, é uma atividade. Ok? Ela faz parte do processo de ensino e aprendizagem online e pedagógico. Por isso que eu insisto na atuação da interação nos fóruns e na dinâmica estabelecida nos fóruns. Os fóruns não são só para pôr pergunta e resposta, como devem ter percebido já. Os fóruns são um espaço de comunicação, um espaço de percepções, de partilha, de diálogo. O que é dialogar? É dialogar entre pares, tanto conosco quanto com os colegas. É opinar, é analisar, mas esse tipo de ação nos fóruns não é uma coisa aleatória. Esse tipo de análise e opinar nos fóruns é a partir do material que foi ali disponibilizado e deve ser algo sustentável, ou seja, criticamente estudado. Não é um senso comum que eu ouvi falar, tá bem? Esse tipo de consciência sobre como aprender no online é essencial para que vocês também aprimorem as vossas competências de como ser um estudante online. É só assim que a gente depois entende como também ser um docente à distância, tá bem? Esse tipo de reflexão é importante para a gente ter em mente. Eniel, depois eu peço para você compilar para mim se tiver mais algum aspecto que eu deveria abordar. Sim, tem alguém falando aqui do Twitter, né? Tá bem, do Fórum Twitter do tema 2. Esse Fórum Twitter do tema 2 é uma atividade, como perceberam. Mas eu não chamei de atividade, é uma forma de interação. Quando eu pedi um fórum Twitter, sabe qual que é a intencionalidade pedagógica disso? É fazer com que vocês sejam objetivos, consigam ler o todo e focar num aspecto essencial e partilhem entre os colegas de forma rápida. Tem um significado. Né? O Twitter tem um significado. Esse tipo de dinâmicas que a gente usa nos fóruns é muito importante para também aprender a trabalhar dentro de outras perspectivas quando vocês forem trabalhar à distância. Na realidade, esses tipos de curso são... essas dinâmicas que nós utilizamos no curso também são formatos para vocês terem outros referenciais para também, quando trabalharem à distância, terem essas outras questões a serem utilizadas, né? Ou seja, é o diferente. Hoje em dia nós temos a lógica do diferente, da personalização, da individualização, enfim, tudo isso faz parte do curso e da inovação que o curso quer propor. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando mais algum detalhe. Daniela? Sim, por favor. Diga. Leopoldo, vai lá, Leopoldo. Sobre o modelo, duas questões que eu não sei se estão bem contextualizadas no modelo, mas a primeira é a questão do polo. Eu senti falta, apesar de ter uma apresentação dos membros do polo via fórum, né, apresente-se, a pessoa fala um pouco de si, tudo, mas eu penso que a partir do primeiro encontro, esse contato aqui visual, auditivo, essa interação poderia ser feita, não sei se ainda está em tempo ou inicialmente, dentro do polo, para as pessoas do polo se conhecerem. Então, por exemplo, eu estou no polo, Sapeaçu, acho que até Ruth aí que está nos coordenando, contribuindo, então acho que poderia ter talvez por polo, né, para as pessoas se conhecerem dentro do polo e até talvez
fomentar, potencializar essa interação, né, em segundo plano. E outra questão dentro do modelo tu falaste do Twitter, alguém falou do Twitter aí, eu achei também interessante porque esse poder de síntese, tanto nossa como até para contribuir para as leituras, eu acho que otimiza muito, porque eu, no início do curso, eu perdi um tempo, né, porque eu estava fora da minha cidade, e aí quando eu fui ler, tinha lá postagens, muitas e algumas cópia de autores, né, referenciados, mas eu achei que era uma repetição do que a gente já tinha lido, então fica cansativo a gente ler grandes postagens, né, de 1.000 caracteres, enquanto o Twitter, né, sintetiza. Eu acho que é uma forma da gente otimizar talvez o tempo e focar no trabalho. Então, era só essas duas colocações que eu queria fazer. Leopoldo, vai lá. Eu gostei muito do fórum, né, dessa segunda semana, né, na verdade terceira e quarta semana, mas eu senti falta do glossário, né? A gente teve que abrir um ponto no fórum para a gente estar sanando questões que a gente tinha em relação aos textos, né? Teve um dos textos mesmo que eu ainda comentei na minha postagem. O autor ele se dirige a um público específico e ele não dá explicações, né? Ele não tem notas de rodapé no texto dele explicando alguns conceitos, né? Tudo bem que tem a dinâmica e a interação da gente estar buscando esses conceitos, até a questão da gente estar colocando esses conceitos no fórum para que os colegas também, né, tenham essa interação de estar cada um trazendo um conceito diferente, mas eu senti falta do glossário, né? A gente com o glossário a gente iria mais especificamente na palavra certa, já encontrava, já era mais fácil da gente estar localizando. Então acho que só faltou nesse componente esse glossário para a gente estar fazendo essa busca aí de conceitos e de termos. Ok, obrigada, Josiel. Eniel, quer falar alguma coisa antes de prosseguir? Ok. Sim, esses aspectos que vocês puseram, vou começar aqui pelo Leopoldo, dos polos. Sim, se pode marcar a próxima conversa síncrona, né? A gente pode marcar por polos, se vocês acharem interessante. A única coisa que eu destaco é que assim, vocês se conhecem por polo, né? Por polo, são 4 polos diferentes. É que eu sozinha não consigo fazer isso, né? Eu vou precisar de ajuda da minha equipe docente e para ver as condições de horário. Isso a gente vai ter que acertar e organizar um calendário para isso, porque nós estamos a 4 horas a mais que vocês, né? Então, e para coincidir com os tempos que vocês precisam, que vocês acham melhor, precisa ali um ajuste um pouquinho complicado, mas eu posso falar com a minha equipe docente e aí dividir por polos e fazer, só que aí vai ser diferente, né? Cada dia, cada hora, enfim, vai ser um ajuste personalizado. Falo com o Eniel, se depois houver essa autorização, a gente parte para essa dinâmica, para mais um encontro síncrono, tá bem? Outro aspecto que vocês citaram, o tipo de postagem ampla, que o Leopoldo mencionou. Sim, isso, Leopoldo, é a dificuldade que ainda vocês têm e que é normal, que vocês estão num processo de aprendizagem de como trabalhar num fórum, de como interagir, sabe? O que é fazer interação? Não é copiar do autor, não é fazer uma citação desse tamanho que as pessoas começam e não conseguem terminar, né? Ou seja, como é que é interagir? Primeiro, a interação você tem que estar focado no que está sendo solicitado no fórum. Depois, a forma de postar as coisas tem a ver com o que você estudou no tema, com as suas análises sobre isso, e perguntas e reflexões que queiram fazer. Quando coloca essa reflexão no texto, logo abaixo cita, de acordo com Silva 2015, que foi o texto que vocês leram, né? Ou seja, é um texto que referencia um material científico que foi lido. Mas o texto não é a citação disso, não é uma cópia disso. O texto é um texto feito por você, com a reflexão e as suas argumentações do que foi lido. Tá bem? Isso é importante. Isso é importante. Por quê? Porque
porque daí a outra pessoa que vai interagir no fórum vai analisar o que você disse, vai completar, ou vai pôr outro tipo de percepção em relação ao que foi estudado, né? Então é importante isso que você mencionou, porque assim também me deu a oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre as questões da interação. A interação é essencial, mas a gente também tem que aprender a fazê-la, né? Para poder também tirar proveito da mídia. Mas perfeito isso que você disse. Okay? Um outro aspecto, a questão do glossário, foi o Josiel que mencionou. O glossário, duas questões sobre isso, Josiel. O que a gente põe na plataforma para vocês trabalharem não é um conteúdo em si mesmo, como já devem ter percebido. É um conteúdo eixo, que a gente chama de conteúdo base. O fórum também amplia as percepções desse conteúdo com as intervenções da equipe docente e o trabalho que é feito em cima disso. E para além disso, o que a gente gostaria é que vocês também contribuíssem com as vossas investigações com o tema, né? Então, parte-se desse princípio. O glossário é algo interessante que pode ser sugerido e que alguém de vocês pode tomar a iniciativa de fazê-lo, né? Se o Josiel sentir falta e achou que deveria ser feito, sim, vamos lá, adelante. Ponha um post no fórum e diga, olha, vamos fazer um glossário, né? Comece por si, ponha lá, tema tal, eu acho que é isso, que deveria ser assim, de acordo com o autor tal. Vem alguém e põe, olha, o tema tal é isso, enfim. A equipe docente ajuda nesse processo e a gente vai construindo junto. Perfeito. O que quiserem sugerir para fazer, enquanto benefício para o processo de ensino e aprendizagem de vocês, é fantástico, né? As sugestões são sempre bem-vindas. Vamos adelante com o fórum, ok? Vai lá, diga. Aqui está escrito user, mas acho que não sei se é user o nome, certo? Eduarda, eu falo de Feira de Santana. Bom, então na próxima você põe Eduarda para a gente saber que é você. É porque eu sou verdinha, ainda estou acostumando a usar Tá, você vai se adaptar rapidinho. Vai lá, Eduarda, seja bem-vinda. Meu problema maior é conseguir acompanhar nos fóruns, justamente porque eu trabalho fora da minha cidade e é na zona rural, onde acesso à internet é muito difícil. Entendeu? Aí, como o colega falou, quando eu chego para olhar, tem inúmeras postagens. Aí eu vou olhar uma coisa, olho outra, isso aqui eu poderia contribuir com isso, contribuir com aquilo, mas já está lá colocado. Aí eu fico meio que perdida. Na verdade, eu ainda estou me adaptando ao uso do ambiente. Quando eu peguei a disciplina com o Eniel, aí quando chegou no meio, eu consegui pegar, mas com você ainda estou engateando. Minha dificuldade é essa, justamente acompanhar, por conta que eu fico 3 dias fora da minha cidade, e aí complica um pouco, e às vezes nos horários que eu venho, eu já chego tarde, entendeu? Sim, mas eu vou conseguir. Claro que sim, Eduarda. Isso não é um problema. E aí, na hora da avaliação, eu acho que não me prejudica um pouco nesse sentido, entendeu? Por conta disso. Sim. A sugestão que eu vou te dar é o seguinte: como você acessa a cada 2, 3 dias, e claro que quando você acessa a cada 2, 3 dias, você vê uma série de coisas ali que estão inseridas no fórum que você não teve tempo de ver, e etc. Primeira sugestão: você não vai ler tudo que está no fórum. Primeiro você vai pensar sobre o que o fórum pediu para você fazer. O fórum está te pedindo, olha, elabore um texto de 10 linhas sobre o tema tal, de acordo com a leitura. É isso que você vai fazer. É a primeira coisa que você vai fazer. Eu quero a tua presença no fórum, porque o fórum é também uma forma de interação, mas do que você está entendendo sobre o tema. Então, eu quero que você coloque o que você pensou e o que você estudou sobre isso. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Né? Isso não serve só para ti, mas para os outros também que têm dificuldade e ainda estão engateando no processo. Então, vai ver o que o fórum pede e vai postar o que o fórum pede. Né? Depois disso, é que você vai dar uma olhada no geral, de uma forma vertical, nas postagens, e observar se tem alguma postagem que é coerente e relacionada ao teu tema, ao que você postou. Se você encontrar uma postagem que é relacionada ao seu tema e o que você postou, você também pode comentá-la.
Agora, se você encontrar uma postagem que você fala, nossa, eu não concordo com isso, mas da onde que essa pessoa tirou isso? Você também pode opinar, ok? Essa é a chave. Primeira coisa, vai postar o que o fórum pergunta. Segunda coisa, vai passar o olho em geral e vai ver se tem algo que você concorda e se tem algo que você discorda. E aí você faz o teu comentário. Esse é o segredo. Né? Esse é o segredo de ver todas as postagens, que são inúmeras, e que, claro, você muitas vezes não tem tempo e condições de ver todas. Tá bem? Fica mais fácil assim? Com certeza. Obrigada. Então, olha, combinado. Combinado. Na próxima é assim que você vai fazer. Não só você, mas os demais também. A tua contribuição tem que ser significativa. Fórum em que você põe eu concordo ou eu discordo, eu acho bem, isso não é participação e muito menos interação. Né? Eu tenho que pôr uma coisa contributiva, ou seja, de acordo com fulano, as minhas reflexões também vão nessa linha, eu entendo que é assim mesmo por causa disso, disso. Ou eu discordo, porque nem sempre você pode concordar, você pode discordar, eu discordo por conta disso. Enfim, os argumentos são importantes, tá bem? Outra coisa mais importante ainda, não é para fazer um texto desse tamanho, imenso. A capacidade de síntese é essencial para você também aprender a expressar as suas ideias. Quanto mais objetivo e sintético, mais com profundidade, esse é o ideal. Esse é o tipo ideal de postagem nos fóruns. Ok? Mais questões? Tem um monte aqui. Eniel, me ajuda. Veja lá se tem alguma que eu pulei que eu deveria falar agora. Tem várias questões aqui, deixa eu ver de forma rápida, ainda sobre o modelo. Alguém quer perguntar por voz? Daniela, Sim, Newton. sim. Newton está pedindo a palavra. Newton. Tá querendo, Desculpa, eu não estou enxergando. Ah, tá aqui. Não, é a Vera. Vera Pereira? Eu estou na Vera. Sim, Vera Pereira. Pronto. Newton Alex, Daniela, que pediu a palavra. Newton Alex? Ah, eu não estou enxergando aqui. Eu Newton. não sei se ele está com o microfone, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu pôr aqui na... Deixa eu voltar aqui na parte central. Pera lá, ok? Mais alguém queria falar do modelo, das dúvidas? Sim, Posso sim. fazer uma pergunta? Sim, sim. Quem que é? É a Vera. Ah, Vera, ótimo. Vamos lá. Diga, Vera, Bom, por favor. No início, você estava falando sobre nós lermos o material, e essa semana eu achei o material muito, muito interessante mesmo, e eu me ative às leituras, e como o nosso tempo também é um pouco escasso por causa do trabalho, eu mal entrei nos fóruns, né? Entrei no primeiro fórum, participei, depois no Twitter, só que no Twitter eu não fiz por completo. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que é todo um contexto, né, de trabalho que nós temos a fazer, né? E isso é muito interessante mesmo. E aí envolve diversas falas dos nossos colegas com relação ao glossário, porque antes nós tínhamos um link de glossários mesmo, né? Onde nós colocávamos ali termos novos que nós encontrávamos relacionados à EAD, às novas tecnologias, e ali nós também procurávamos termos que nós gostaríamos de conhecer, né, de outros colegas, um outro comentário. Agora, nessa atividade, o que nós fizemos? Nós fomos à busca dos termos, né, em outros cenários de aprendizagem fora do AVA. Eu penso que nós tenhamos feito isso, não sei se você concorda, porque eu fui buscar em outras plataformas, em outros sites, eu achei interessantíssimo, né? Agora, quanto ao Twitter, eu não consegui responder o que a Ruth me pediu. Ela falou, Vera, está faltando que você complemente os exemplos. E eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu fiquei nas leituras. Uma leitura me levou a outra e a outra. Eu fui buscar em outros lugares também e acabei não dando a resposta. Mas eu penso que a dinâmica que nós tenhamos que ter também seja essa. Mas ocorre que
às vezes, a nossa atividade aqui do outro lado da tela também não aparece lá no fórum, né? Então, a gente precisa de um tempo, que é a nossa linha do tempo, que é o nosso, né? Para a gente poder aparecer nos fóruns. Não sei se eu fui clara no que eu disse. Sim, e sim, Vera. Talvez essa seja a dúvida de alguns colegas também. Sim. Sim, eu só vou dizer. Sim, eu entendo perfeitamente. A questão, sim, você foi clara. O glossário, como disse o Josiel e você também referenciou, é interessante porque ele traz terminologias. Eu sei que muitas vezes é importante você conhecer os conceitos no geral para também ir aglutinando isso nos seus conhecimentos sobre educação aberta e à distância, né? Se vocês, como eu disse anteriormente, concordo, acho fantástico, querem fazer um glossário, perfeito. A gente coloca lá um espaço e aguardamos as vossas contribuições para isso, sem problema nenhum. Tá bem? A gente vai pondo o glossário e vocês vão contribuindo, e aí isso vai crescendo para vocês mesmos, né? Se foi uma dinâmica tomada na disciplina, no tema anterior, pode-se continuar nessa sem problema nenhum. Sobre o tempo, aliás, o problema, enfim, não é nenhum problema, é uma questão de estilo e também ajuda vocês nessa tendência. Sobre o tempo que vocês precisam para assimilar, né, e depois apresentar as questões no fórum, é um tempo seu mesmo, né? É um tempo seu mesmo. A educação à distância tem uma grandíssima vantagem, que eu chamo de grandíssima. Tá? Por quê? Porque ela dá tempo para as pessoas aprenderem. Se você estivesse numa sala de aula presencial, eu iria trabalhar esse conceito numa noite, provavelmente, em 3, 4 horas. Né? Eu ia falar sobre cenários diversos de aprendizagem, com qual aprendizagem, com qual investigação, em 3, 4 horas. E você ia fazer anotações, e depois dessas anotações, ia ler um texto. E muito, basicamente isso. Né? No virtual, não. No virtual você tem 2 textos, você teve uma videoaula com algumas questões principais e destacando alguma reflexão, e aí você tem que pensar sobre o tema, né? Que é isso que é o mais bonito. Você tem o seu tempo de pensar sobre o tema, né? E a partir desse tempo é que depois você vai partilhar no fórum algumas questões sobre esse pensar. Ao contrário do que a gente parece, a educação à distância dá mais tempo, mesmo sem você ter tempo para você aprender. Pensa isso. Né? Se você estivesse numa sala de aula presencial, seria completamente diferente. O seu tempo seria aquele. Independente se você tivesse ótima naquele dia, ou com enxaqueca, ou cansada, ou bem ou mal, ou com fome, o que seja, mas era só aquele tempo. Né? No online, não. Você organiza e gere o seu tempo do aprender sobre aquele tema de uma forma um pouquinho diferente. Mas, ao contrário do que a Vera comentou, eu posso dizer que a gente consegue ver na forma de escrita e na postura de vocês o tempo que vocês usaram para aprender aquele conteúdo fora da plataforma. Tanto na forma como fazem as postagens, quanto na dinâmica que estão imersos dentro do trabalho, no tipo de atividade que envia, você consegue ver facilmente o tempo que o estudante utilizou para aprender aquele conteúdo. É bem interessante, parece muito abstrato, mas é a pura verdade. A minha equipe docente aqui pode depois me confirmar isso, porque é muito interessante. A gente acaba conhecendo aluno por aluno, o estilo do aluno, o jeito do aluno, a forma como ele faz, como é que ele está aprendendo, se está aprendendo. Se está superficial no texto, nas análises, se está mais aprofundado, se consegue fazer relações entre os temas. Né? Isso tudo é possível ver nas posturas e na forma como vocês apresentam-se nos fóruns. Tá bem? Mais questões sobre a dinâmica do modelo? Olá, professora Daniela, boa noite. Sim, olá, é o? Cristiano. É o Cristiano. Olá, Cristiano. Diga coisas. Boa noite a todos os colegas aí. Tem sido a minha primeira experiência com a aprendizagem online. Eu nunca tinha tido contato com esse formato, com esse modelo, né, pedagógico. E tem sido muito interessante. Com relação ao glossário, embora nós não tenhamos o glossário nessa unidade,
eu tive uma dúvida com relação à leitura de do texto, e eu tive uma dúvida com relação ao conceito de andaimagem social e cognitiva. E tive a oportunidade de postar essa dúvida no fórum, e os colegas, de maneira muito participativa, ali me ajudaram, né? Colaboraram no esclarecimento da dúvida. Inclusive, foi oportunidade para que nós retomássemos leituras, inclusive da outra unidade que já tínhamos visto esse material. Então, assim, embora não tenhamos o glossário, os fóruns, ele possibilita essa interação e o esclarecimento de dúvidas entre os próprios estudantes. Então, mesmo sem glossário, existe a possibilidade de, na interação com os colegas, ter também o enriquecimento, o esclarecimento, e o que é mais importante, a construção, né, interativa, colaborativa da aprendizagem. Então, essa é a experiência que eu quero destacar, com essa dúvida que tive aí da imagem, que foi um termo que eu não conhecia, e que eu achei bem bacana. Foi o momento que eu pude experienciar isso, ver essa colaboração dos colegas no esclarecimento e na construção. Só esse destaque. Obrigada, Cristiano. Você faz aqui um depoimento muito interessante e corrobora com o que a gente estava falando anteriormente. A interação é para isso. Isso é construção do conhecimento colaborativa. Isso é formar uma comunidade, tá bem? Os colegas colaboraram, você pôs uma dúvida, você com certeza buscou isso na internet, você foi buscar o que era, você se interessou pelo tema, você quis saber sobre isso, né? Isso é o formato das skills de ser um estudante online, isso é a competência de ser um estudante à distância, tá? O estudante à distância não é passivo, ele não é passivo, ele não pode ser passivo, eu não posso esperar tudo de tudo, eu tenho que dar também coisas, tá bem? Isso é importante, isso é bem importante, tá? Tua experiência é interessante, a partilha, e vale a pena a gente também falar sobre isso, é importante. Okay? Tem mais uma mãozinha aqui, da Vera. Sim, Vera? Agora foi. que estão me ouvindo. Sim. Me desculpem, mas eu apertei aqui sem querer, mas eu estou ouvindo o que vocês estão partilhando conosco, tá? Por enquanto eu não tenho dúvida ainda. Ok. Vai lá, Sandro, pode falar. Sandro pediu, tá aqui com a mãozinha. Sandro Pires, quer falar qualquer coisa? Sim, a senhora está me escutando? Sim, estamos ouvindo. Vai lá, Sandro. Queria dizer que é um prazer enorme conhecer vocês, estar participando desse curso. A gente, na verdade, aprende muita coisa que a gente julgava que sabia, mas não sabia de fato. Teve um colega que fez um comentário sobre o modo síncrono de participarmos em termos de fóruns. Eu acho isso uma das questões, talvez, muito importantes para minimizar, de certa forma, a questão da motivação que as pessoas enfrentam. Apesar de saber que nem sempre esses momentos síncronos são possíveis, ao ler alguns artigos, da importância de cada vez esses momentos estarem presentes nos cursos online. Uma forma da pessoa não se sentir isolada, talvez uma forma da pessoa vencer as suas próprias dificuldades, seja na interação com os pares, seja na interação com os professores. Gostaria de agradecer bastante, mesmo aqui, eu moro em Minas Gerais, na cidade de Abaeté, e estou muito satisfeito de estar participando conjunto com vocês. Obrigada, Sandro, obrigada pela sua atenção. E olha, estamos aqui sempre para as dúvidas, partilhas e também colaboração. Olha, teve alguém que se atreveu aqui, que bonitinha, quem que é ela? Deixa eu ver. Quem que é ela aqui? Deixa eu ver quem que é ela. Deixa eu voltar aqui só a tela. Só que a gente não te ouve.
Pronto, voltamos aqui. Tá, era eu, me desculpe. Não se preocupe, Vera. não se preocupe. Vera, fique tranquila. É importante que vocês estejam... Eu só vou desativar o teu som. É importante que vocês explorem o Colibri, porque eu sei que é uma ferramenta que nem todos conhecem. Já aqueles que estiveram conosco do outro momento síncrono também já tiveram oportunidade. Vocês estão assim conhecendo, vão conhecendo o Colibri. Pode explorar, pode aí apertar os botõezinhos, que é importante conhecer a ferramenta, né? Bom, gostaria agora, antes de passar a palavra para a equipe docente, eu gostaria também de falar sobre o tema dos cenários virtuais, né? Que é o tema do tema 2, né? O tema 2. Qual que é a minha intenção com vocês? A nossa intenção no geral é que vocês tenham uma desconstrução sobre o que é um ambiente de aprendizagem. Que vocês não fiquem focados só nos ambientes de aprendizagem enquanto plataformas virtuais. Quero deixar isso bem claro para vocês, tá bem? Hoje em dia, pensa-se ambientes de aprendizagem numa outra concepção, né? Não é única e exclusiva a plataforma. A plataforma, o AVA, ele é normalmente dito como ambiente virtual de aprendizagem, né? O clássico AVA. Os textos que nós pusemos no tema 1 são clássicos, são antigos, porque é o clássico AVA. Era o que é o AVA e pronto, que é para a gente ter isso bem claro. No tema 2, os textos são muito mais abertos e vão para outros caminhos de comunidade, de co-aprendizagem, de co-investigação e de cenários de aprendizagem. Bem? O AVA não é para ser jogado fora, ele é o espaço. Ele é o espaço que a gente trabalha a educação, parece que travou a etc. fala. Foi. Só um minutinho, deixa eu só apagar aqui o som de alguém. Deixa eu só apagar o som de alguém. Não apareceu, não. Espera só um pouquinho. Tem o som de alguém aqui. Tem o som de alguém aqui. Deixa eu só fechar aqui o som de alguém. Só por favor, a pessoa deve ter apertado qualquer coisinha aqui. Eu não sou capaz de fechar o som. Peço para que fechem o som. É o Alex 1 que está com o som aberto, por favor. Feche o som, por favor. Depois eu tenho... quem mais que está com o som aberto? Tem aqui mais uma pessoa que está com o som aberto. Érica. Paranhos, o Alex estão com o som aberto. Eu preciso que fechem, tá bem? Só para não fazer o ruído complicado. Bom, mas voltando, o que eu estava dizendo para vocês, que os ambientes virtuais de aprendizagem são o espaço onde acontece, oficialmente, é a sala de aula do virtual, né? É oficial. Mas não é só isso. Isso é uma alegoria que eu chamo de sala de aula, mas não tem nada a ver com uma sala de aula, né? É um espaço que tem várias características que tem a ver com a aprendizagem do online. Bom, isso é uma coisa. Mas o mais importante é pensar essas outras características nos outros contextos e cenários online. E o que são esses cenários online? Já viram lá o vídeo de reflexão que eu deixei para vocês? Esses cenários podem ser qualquer outra interface de interação e organização e estruturação de conteúdo. Só que a grande diferença é que essas interfaces têm que ter um direcionamento pedagógico. Nunca esqueçam disso. Para se tornar um ambiente virtual de aprendizagem, esses outros espaços online têm que ter uma intencionalidade e um direcionamento pedagógico, né? Aí você pode considerar como um cenário de aprendizagem. Okay? Um blog, um Facebook, um Google Sites, uma Wiki, isso não foi criado para ser educativo ou para ser usado na educação. Mas quando você usa isso com direcionamento pedagógico, você faz disso um espaço educativo, tá bem? Então, o tema 2 é para vocês pensarem nessas novas possibilidades. Não deixar de valorizar os AVAs, os ambientes virtuais, mas também entender que não são os únicos onde se pode desenvolver o processo de educação à distância, ok? Quando eu falo na nossa componente curricular, os AVAs, eu estou me referindo sempre à educação à distância, ok? Completamente online. E depois disso, vocês podem considerar na questão do ensino híbrido, mas eu estou mais direcionando para o online completamente, tá bem? Deixei algumas reflexões sobre o tema
E agora, já preparo vocês, porque no tema 3, vocês vão pôr a mão na massa, já alerto. Aquela atividade que nós pedimos, a atividade final do tema 2, é uma atividade de sistematização do conhecimento. Quando a gente pede uma apresentação, quando você faz uma apresentação, qual que é a tua intencionalidade? Você sabe o conteúdo, você sintetiza o conteúdo e põe de uma forma para que o outro entenda, certo? Isso é uma apresentação em PPT. Para você fazer isso com o conhecimento, eu vou ter muito claro o que você entendeu do tema, certo? Então, a apresentação que você vai fazer para mim é, na realidade, a súmula do conhecimento que você obteve com os conteúdos. Okay? E no tema 3, vocês vão pôr a mão na massa. Né? Vocês vão saber como, mas vocês vão pôr a mão na massa para aprender um pouquinho a ter essa nova concepção, mas fazendo algo. Tá bem? Bom, sobre isso, deixo aqui aberto para que vocês falem um pouquinho. Também deixo espaço para minha equipe docente que está aqui, se quisesse falar um pouquinho mais. Tá? E as perguntas que estão aqui surgindo, e vocês podem fazer e a gente vai tentando aqui responder. Se eu não conseguir responder tudo hoje, eu faço uma síntese das perguntas e depois posso responder e deixar, como eu deixei do outro, os arquivos para vocês utilizarem, tá bem? Passo a palavra para vocês e também para a minha equipe docente. Se quiser falar alguma coisa, a Ruth, a Sara, a Antonieta. A Fernanda não pôde estar, né, porque a Fernanda agora é um pouquinho tarde e ela tem um bebezito pequeninito, não deu para ela estar aqui online conosco. Né? Mas a Ruth, a Sara e a Antonieta fizeram aqui um pequeno sacrifício, porque em Lisboa já são quase meia-noite, né? Estão aqui ainda acordadinhas conosco. Daniela? Sim, por favor. Leopoldo, se me permite, 3 colocações. A primeira é sobre a ideia e o tema cenários digitais. Eu fiquei me perguntando, ou até serve de provocação, para a gente experimentar essas possibilidades, se não haveria, não sei se ainda há tempo hábil, da equipe polidocente trabalhar cenário diferente conosco. A gente fala aí para não pensar só no AVA, mas a gente está ali na caixinha do AVA, né? Enquanto estudante da especialização. Né? Também não sei como é que seria a questão avaliativa para trabalhar outros cenários nessa altura do andamento desse tema 2. A segunda questão é sobre... Eu vi aqui alguns comentários sobre o CopySpider, né, o aplicativo, e eu venho desde o começo, né, batendo nessa tecla. Eu falei contigo, falei com o Ruth sobre a possibilidade de haver outra forma que não o CopySpider, principalmente para usuários que não utilizam Windows, né? Falei com a Daniel também, a gente estava em pesquisa, a Ruth me sugeriu um programa, mas que tem limitações de caracteres. Então, outra provocação seria a gente tentar vencer essa dificuldade aí de quem não usa o Windows, né? Não que eu acho que só eu que apresentei essa dúvida, mas, enfim, tentar aí, porque eu vi também outros comentários sobre o CopySpider aqui, que ele apresentou um índice de similaridade maior de que, enfim, só vi outras possibilidades que não só o CopySpider para servir como aplicativo, pensando na especialização ao longo desses 18 meses. E a terceira, me perdi. A terceira agora não me vem na cabeça, mas, enfim, fico nessas duas. Tem mais alguém que gostaria de falar? Não? Sobre o CopySpider, eu vi as trocas, né? Eu vi que a Ruth e você estavam aí tentando organizar. Eu não sei se o Eniel tem alguma fala sobre isso. Eniel, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, nós estamos buscando, na verdade, um outro aplicativo que possa contemplar os usuários de Mac, uma vez que o CopySpider ele não roda na plataforma do Mac e apresentaria dificuldades. As dúvidas que apresentaram, fechando, nós estamos buscando, ainda não encontramos. Ruth apresentou uma proposta de uma plataforma aberta também, todavia, eu também, concordo com o Leopoldo, eu senti que ela tem algumas limitações, e nesse caso o CopySpider seria melhor. Continuamos na busca, ainda não temos uma definição.
Eu verifiquei, estava respondendo alguns comentários no bate-papo, alguns dizendo que, ao fazer o seu texto, submeteram ao CopSpider e verificaram que, se utilizassem citações diretas, essas citações eram contadas com um índice de similaridade alto. Nesse caso, se pode utilizar o bom senso, né? Ali você sabe que tem uma citação direta, desde que você seguiu as regras da ABNT, as regras que são preconizadas pela ABNT no tocante a citações diretas, não tem problema nenhum. Você sabe que não houve um plágio propriamente dito. O mais importante desses aplicativos é que nós possamos nos policiar. Mas eu acho que o policiamento vem até antes disso, no sentido de ter uma postura ética no momento da escrita e utilizar as citações de outros autores de um ponto de vista onde nós podemos, quando necessário, utilizar citações diretas ou indiretas, mas também nos posicionarmos. Foi aquilo que a professora Daniela colocou bem no começo, sempre buscar outros autores, mas não necessariamente repetir o que eles já disseram, mas construir a partir daí. E a utilização do CopSpider, eu utilizei muito no primeiro componente, foi no sentido já de orientar os estudantes para que eles pudessem desenvolver um texto que tenha esses elementos éticos e seja um texto aí perfeitamente aceitável, né? Um outro comentário que eu gostaria de ressaltar é essa questão de múltiplas utilizações de plataformas nos cenários de aprendizagem. Nesse momento, nesse componente curricular, observe quantas plataformas têm sido utilizadas diferentes. O Twitter, vocês tiveram a possibilidade de utilizar essa semana. Embora existe um eixo central que as atividades são desenvolvidas porque elas precisam ter um eixo institucional, no nosso caso, no ambiente virtual, nós utilizamos a plataforma Moodle, mas vocês estão saindo. Nesse momento, por exemplo, nós estamos fora do Moodle, né? Nós estamos utilizando o Colibri, que é uma outra plataforma dentro de um outro cenário de aprendizagem. E aí nós estamos aprendendo, percebam, ao mesmo tempo em que vocês estão experienciando dentro de um processo de aprendizagem, é um efeito espelho, no sentido também de utilizarem isso na sua prática educativa, uma vez que a maior parte dos nossos alunos desse curso, eles são professores, né, do ensino da educação básica ou superior no nosso país, ou que querem ingressar, ou que querem se aprofundar nessa área. E é muito interessante essa dinâmica que nós estamos tendo. Eu parabenizo a equipe polidocente, a professora Daniela, as outras professoras envolvidas, porque é um ir e vir entre diversos cenários de aprendizagem e, importante, como a Daniela colocou, todos com uma clara intencionalidade pedagógica. Não é utilizar por utilizar, tem uma intencionalidade pedagógica. Obrigada, Daniel. Obrigada, Leopoldo. Sim, sim. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o que o Leopoldo colocou. Eu concordo com o que o Daniel disse sobre a questão do bom senso, também acho que é uma questão importante. Claro, isso dava uma outra conferência aqui de 2 horas, mas falar sobre a forma como você utiliza o pensamento do outro é um bocado complexo, né? A forma de citação, a forma de reflexão, como é que você usa a informação do outro para construir o teu conhecimento. Tem a ver com isso, né? A forma de citar, a forma de escrever e etc. Né? Isso também é importante. Mas isso também faz parte das competências que você vai desenvolvendo enquanto estudante à distância. Eu tenho certeza que quando vocês terminarem esse curso de 1 ano e meio, a forma de escrita e de reflexão que vocês têm é completamente diferente de quando iniciaram. Né? Primeiro que aperfeiçoa muito mais e depois aprende a fazer uma escrita reflexiva, uma escrita mais ampla, mais aprofundada, porque envolve essa exigência durante o curso. Né? Só complementando o que o Daniel já disse. Mais um aspecto importante sobre os cenários, né? Os cenários de aprendizagem, sim. Eu não podia iniciar o curso falando sobre um tema que é diferente e polêmico, já inserindo vocês em outros cenários, né? De uma forma mais densa e ampla, como eu gosto de fazer. Não era possível. Não era possível. Se eu começasse com os novos cenários nas 2 primeiras semanas, vocês iam achar que eu era pirada e que esse curso era uma loucura e que não ia dar certo, né? Não dá. Mas, complementando o que o Daniel disse, os cenários estão ali presentes. O Colibri é um cenário, o formato Twitter é outro cenário. E uma outra coisa que eu queria conversar, as trilhas de aprendizagem que fizeram no tema 1, cada uma delas é um cenário. Né? Eu não usei aplicativos fora
da plataforma, que era para não causar confusão e espanto inicial. Mas eu podia ter usado o Padlet, eu podia ter usado uma wiki, eu podia ter usado um software de construção de mapas conceituais, enfim, eu podia ter feito uma série de outras coisas, mas seria muito complexo de início, tá bem? Então, nós optamos para construir cenários diferentes dentro da própria plataforma. O que significa isso? Quando eu falo em Twitter, não significa que eu tenho que usar o aplicativo Twitter, mas eu estou usando a lógica do Twitter. Quando eu falo em momento síncrono, não significa que eu tenho que usar só o Big Blue. Eu estou usando o Colibri, que é uma outra lógica, mas é dentro da lógica de ensino síncrono. Bem? Ou seja, quando eu falo de cenários, eu estou trabalhando cenários em lógicas e formatos que não precisam necessariamente ter a interface dentro do espaço do Moodle. Tá bem? É um bocado nessa linha que eu gostaria que vocês também pensassem. Uma outra dúvida aqui que o Leopoldo me disse, em privado, mas eu digo para todos que eu acho que vale a pena, a atividade 2, o tema 2, pede apresentação no PPT, mas eu dei a opção do Prezi também lá, tá bem? Não precisa ser no PPT, pode ser no Prezi, né? Se preferirem o Prezi, para mim dá igual. O fato é a apresentação em si. Que eu quero também que vocês desconstruam um pouco essa coisa dos aplicativos e interfaces. Porque o Prezi... Hoje eu dei uma palestra aqui com o pessoal, na parte da tarde, e é um pessoal da informática, um pessoal de ponta na área da informática na educação. E eu cheguei com um PPT básico. Aí a pergunta era, professora, mas por que a senhora não fez um Prezi? Né? Todo mundo esperava que eu chegasse com Prezi, que entra, sai, animação, aquela coisa toda. Mas aí que veio a desconstrução que eu fiz com ele. Eu falei, o que o Prezi vai me trazer de diferente para o objetivo que eu quero, que me serve o PPT, porque aqui eu não vou ter internet o tempo todo, eu estou no Wi-Fi, ela não vai funcionar, tem gente que tem vertigem só de ver o Prezi, porque aquilo entra, sai, dá um movimento que dá dor de cabeça. Enfim, eu brinquei com o pessoal, mas eu fiz de propósito, é claro que eu poderia ter usado o Prezi. Mas o que eu quero desconstruir é que vocês têm que estarem atentos à funcionalidade, ao tipo de material e como é que você usa isso com as tecnologias e não ao aplicativo. Porque amanhã o aplicativo pode ter outro nome. Hoje chama Prezi, amanhã chama Prezi 2, depois da manhã chama Prezi 5 e etc. Mas a função pedagógica do dispositivo é a mesma. Tá bem? É a lógica do dispositivo que é o principal que a gente tem que ter em mente. Ok? Bom, acho que era um pouquinho isso das dúvidas que me disseram por aqui. Não sei se a Sara, a Antonieta e a Ruth gostariam de falar qualquer coisita, complementar alguma coisa. Estão muito cansadinhas, né? Estão muito cansadinhas. Oi. Obrigada, Sara. Oi. Só para complementar um pouquinho aquilo que tu já tens estado a falar e um pouquinho também para ver, eu não sei, tenho estado aqui a tentar até olhar para os nomes a ver se identifico o pessoal de Simões Filho e só um pouquinho para dar aqui algumas ideias sobre a metodologia. Desculpa te cortar, vou fazer assim, depois que vocês falarem, a gente vai por polo. O polo Simões Filho levanta a mãozinha, depois a gente vai pro polo e a gente se conhece. É uma dinâmica que dá para fazer. Tá bem, vai lá, desculpe lá. Não, era só mesmo para dizer que há uma expressão que nós usamos em Portugal, que eu não sei se vocês conhecem, que é dar rédea solta aos nossos alunos, ou seja, podem ir fazendo aquilo que eles querem, os nossos estudantes. E eu não tenho tido assim uma participação super intensa, precisamente para tentar apenas provocar-vos e levar-vos ao tal trabalho colaborativo, e foi isso que vos falei, isto é um pouquinho também a propósito das notas que foram apresentadas agora, e foi essa a decisão que nós tomámos também em equipa, de vos dar essa indicação, de que o vosso trabalho entre vós, o picarem-se uns aos outros, falarem uns com os outros, discutirem, apresentarem as vossas reflexões sobre as vossas leituras, e nós estamos aqui apenas para vos guiar. Para vos ajudar, para vos andaimar, para utilizar aquela expressão que pelos vistos alguns de vós ouviram pela primeira vez, mas o nosso objetivo é um pouco esse, é andaimar a vossa aprendizagem e levar-vos de uma forma mais ou menos autónoma,
construírem todos os vossos conhecimentos e fazerem todas as vossas experiências. Portanto, vamos respondendo às dúvidas, vamos flexibilizando tudo aquilo que vai sendo necessário, mas eu já tenho estado a olhar agora para o tema 2 e tenho visto que já há muito mais reflexões da vossa parte. Portanto, do tema 1 para o tema 2 já houve aqui uma progressão, portanto é assim que a gente constrói conhecimento e, portanto, estão de parabéns já por esta evolução. Obrigada, Sara, obrigada. Ruth, Antonieta, por favor. Põe o som, desculpa. Está sem o som, Antonieta. Obrigada. Boa noite. Eu queria também complementar aquilo que a minha colega disse. Cumprimento particularmente o polo de Rio Real, aquela que nos foi dado, e relativamente ao primeiro tema eu já noto uma evolução. Noto já alguma interação. Eu também tenho estado à distância, como eu costumo brincar, e eu compartilho desta ansiedade. Eu também, quando comecei as minhas lides de estudante online, ao fim de uma semana tinha emagrecido 7 quilos e achei que não resistia. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, é como diz um poeta português. Nós habituamos-nos, entramos no ritmo e depois ficamos viciados e já não queremos outra coisa. Noto que a interação está a melhorar muito. Já interagem, não haja dúvida de que nós conseguimos perceber pela escrita qual é que foi o nível de reflexão e trabalho pessoal em back-office, em bastidor. Conseguimos perfeitamente. Não é o ir lá dizer o que já foi dito, ou citar puro e duro aquilo que o autor disse, nem tão pouco referenciando quem é. Agora, é tão ou mais importante do que isso, é o vosso pensamento, a vossa postura, a vossa posição, o que é que vocês, de todo de vós, dão para a evolução do tema e para o contribuir, no fundo, para a desconstrução do pensamento. Quero dar os comentários também foram um bocado nesse sentido. Penso que estamos todos num caminho em que vamos andando, mas que se vai construindo. O importante é fazer um passinho de cada vez e o caminho vai-se caminhando. Pronto, era isto. Obrigada, Antonieta, obrigada. Ruth, quer comentar alguma coisa? Sim, boa noite. Eu não vou alongar muito mais do que as minhas colegas disseram, concordo plenamente, e achei engraçada ver esse ter manifestado, porque eu deixei-lhe a mensagem, porque eu sabia o quanto ela tinha estado a trabalhar nos documentos por trás, nos bastidores, e achei muito estranho a resposta, e daí ter ido logo ali atacar. Portanto, é engraçado que esta distância vai-se construindo de uma forma diferente, mas acabamos por conhecer os alunos da mesma maneira. Eu acho que às vezes há uma coisa muito importante no online que no início os alunos não percebem, que é a fotografia. O quanto para nós, enquanto professores e colegas, identificarmos através da fotografia, muito mais do que ainda ir ver o nome. Eu reconheço logo os alunos quando chego e sei perfeitamente o nome deles. Portanto, eu pedia que quem não tem a fotografia colocasse. É uma ajuda preciosa para o grupo todo, professor e alunos. Obrigada, Ruth. Agora eu vou chamar a atenção, agora eu vou ficar brava, como se eu tivesse uma cara brava. Né? Eu vou chamar a atenção de todo mundo. Quem não pôs fotografia ainda, tchê? Olha, agora que eu tô aqui no sul, vou falar que nem os sulistas. Como é que não põe fotografia no espaço virtual? Pelo amor de Deus, tem que pôr fotografia. As pessoas precisam, pelo menos, ver o cheirinho da sua cara, né? É importante. A fotografia é essencial, porque a gente constrói um pouco essas relações, que as pessoas dizem, mas elas relações à distância. Vocês não imaginam o quanto é uma relação de proximidade no contexto da virtualidade. Ela ocorre. Vocês vão perceber e já perceberam isso, né?
né? Já perceberam isso? Então é super importante, parece uma coisa simples, mas é super importante a fotografia, né? E alguém comentava aqui que vocês têm um grupo do WhatsApp, né? Já tem um grupo organizado, ou seja, isso é fantástico, isso são outros cenários virtuais, né? Que não precisa necessariamente um docente estar ali, mas vocês já estão formando uma comunidade. Isso é fantástico, porque vocês já estão interagindo entre vocês, e isso é um dos papéis do processo ensino e aprendizagem. Tá bem? Ok? Bom, Antonieta, eu não posso deixar de falar da Antonieta, porque ela é uma especialista nas comunidades, é a mulher das comunidades virtuais, fez um trabalho belíssimo, um doutorado lindo sobre isso. E uma das coisas que eu aprendi com a Antonieta é exatamente isso, a questão das comunidades, o que é ser uma comunidade, né? E o quanto a interação é essencial nisso, e o quanto ela é importante nisso, né? Então, pensem nisso, para não deixar de botar a foto, hein? Faça-me o favor. Não é para deixar de botar a foto. Pronto, já dei a bronca. Ok? Bom, só para finalizar, antes de passar a palavra para o Eniel, vamos fazer a sessão dos polos. O polo da Sara. Como é que chama o polo, Sara? Que eu já perdi aqui. Sara? Simões Filho. Simões Filho. Quem é do Simões Filho? Levanta a mãozinha aí. Quem que é? Faz um oizinho assim. Quem que é do Simões Filho? Olha lá, o Cristiano, a Paranha, Há muita gente sem imagem, não é fotografia nem vídeo. Ah, não é, é verdade, pessoal. Então tem que apertar aquela mãozinha. Quando você passa o mouse em cima da fotografia, aparece 3 pontinhos em azul. Quando você clica nos 3 pontinhos em azul, você consegue fazer assim com a mãozinha. Veja lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Muito bem. O Paulo da Antonieta, vai lá. Rio Real. Rio Real. Quem que é? O Paulo Henrique. Quem mais? Quem mais que é de Rio Real? Deixa eu ver. Só tá o Paulo? Não é possível. Não é possível que só tá o Paulo Henrique. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mãozinha. Não é aqui? Ok. E, por último, o da Ruth. Ruth, qual que é o seu? Cipiaçu. É assim? Cipiaçu. Olá, o Josiel. Sapiaçu. A Maria Eunice, a Vera, a Eduarda. Que bom. A Juliana também? Não. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. A Jaiana. Quem mais que tem aqui? O Leopoldo, a Carolina, o Leopoldo. Muito bem. E o polo da Fernanda aqui, ela não pôde estar. Qual que é, Eliel, o polo da Fernanda? Ipirá. Quem que é de Ipirá? Tem alguém aqui das imagens? Ah, Hudson. Ok, Hudson. A Ângela. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém. O Antônio Carlos, o Sandro. Ok. A Maísa. Ok. Que bom. Estamos aqui numa família de 60 pessoas hoje. Eu já vi que teve 60 hoje. Né? Hoje batemos o recorde, né? 60 pessoas. Isso é bom. Pessoal, diga. Eu sou de Santos, do litoral de São Paulo, e eu estou muito ansiosa para ir conhecê-los aí no interior da Bahia em agosto, viu? Ah, que delícia! Que delícia, Vera. Eu também quero. Eu quero despedir. Nós 4, né, meninas? Nós 4. A gente também quer. A gente pega um avião. Vou aproveitar e vou fazer Vou dizer que para a semana sou eu que estou no vosso fuso horário. A Dani volta para Portugal. Eu volto e a Sara vem. Posso já habituar a esse fuso. A Sara vai estar por aqui também, em Curitiba. A Sara vai estar. Quem chegou muito depois linda a cidade. Eu estou aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Estou tomando chimarrão aqui. Olha, tem aqui o chimarrão. Olha lá o potinho do chimarrão. Estou aqui tomando chimarrão com os gaúchos. Estou aqui com os gaúchos. Estou fazendo um trabalho aqui com eles e é um pessoal muito, muito legal. Mas não posso falar que eles são muito legais, porque senão o pessoal do norte fica bravo comigo, né?
Eu vou aparecer aí no norte, sim. Vou aparecer no norte, assim, em breve que a gente possa, né? Vamos todas, vamos ver se a gente vai. Ruth, Antonieta, Sara e a Fernanda. Vamos, assim, equipe pedagógica para ir, quem sabe? Bom, Eniel, deixo para você finalizar. Todas as perguntas que estão aqui, eu vou fazer a limpeza do chat e depois eu coloco para vocês como arquivo, como eu coloquei no último encontro síncrono. O próximo encontro síncrono, a gente vai marcar para a semana, tá bem? E se quiserem, podemos fazer por polos, então, aí eu vou deixar que vocês marquem com as vossas tutoras, porque daí fica mais fácil, né? Elas disponibilizam os horários e a gente vê aí como é que pode ser feito. À noite é melhor para vocês do que sábado de manhã, correto? À noite é melhor. Correto, correto. Sim, sim, é melhor para vocês, tá bem. Então, olha, a gente vai tentar ver o que é possível, ok? A gente vai tentar ver o que é possível e podemos fazer por polos, então, para que vocês fiquem mais próximos aí do pessoal do polo. Ok? Eniel, deixo-te a palavra. Pois não, é sempre agradável esses momentos síncronos e eu fico muito feliz de ver que o nosso curso ele está andando a passos largos, né? Hoje nós tivemos excelentes discussões no fórum, as participações de todos, chegamos a um pico de 60 participantes nesse momento síncrono, nessa webconferência, e eu gostaria de parabenizar a professora Daniela, as tutoras lá do outro lado do Atlântico, que não estão dormindo, estão atentas no fórum, né? Apesar das 4 horas de diferença, passa da meia-noite, eu acho, né? E estão aí atentas e participando. Agradecer porque é um momento de construção. Nós estamos construindo a realidade da educação à distância aí dos próximos anos e vocês que estão participando conosco nesse projeto são os protagonistas, porque é quem vai implementar os processos de educação à distância e já estão fazendo mudanças nesse sentido. Para finalizar minha fala, eu tenho uma excelente notícia para vocês. Nós recebemos hoje da Universidade Aberta do Brasil, que é o sistema da CAPES que financia esse curso, nós recebemos a autorização para abrir uma nova turma ainda esse ano. Significa que nós teremos uma nova turma do curso desse curso de especialização começando em agosto. Então, aqueles que quiserem indicar para outros, já comecem a se preparar. Provavelmente no mês de junho, julho, nós começaremos o processo seletivo. Eu agradeço às professoras, professora Daniela, as tutoras, dizer que é sempre um prazer muito agradável participar nesses momentos síncronos com essa equipe tão prestigiosa. Obrigada, Eniel. Obrigada a todos. Agradeço a vossa presença, a disponibilidade de estar aí. Eu sei que tem os afazeres familiares, mas olha, muito obrigada por estar. Nós vamos tentando facilitar os horários para que todos participem de alguma forma, tá bem? Mas esse momento síncrono não é um problema, porque depois a gente deixa a gravação e vocês têm acesso como tiver do primeiro, ok? Se não puder estar, é uma pena, mas vão ter a gravação, tá bem? Espero que passem uma boa noite e até a próxima. Obrigada.